Eu quero contar para vocês uma história de um Deus que te ama demais. Eu quero contar para vocês uma história de um Deus que é capaz de abrir mão daquilo que Ele tem de muito precioso para te resgatar. Eu quero contar uma história para você, para que você perceba, para que você sinta o quão grandioso é o amor de Deus por você, de tal maneira que você não pode sair daqui igual você entrou. Eu não estou aqui simplesmente para lhe entregar uma mensagem, eu tenho uma expectativa, a expectativa de que o Espírito Santo entre em você, que Ele transforme você, que Ele mude a sua maneira de ver as coisas, ver a vida, ver o mundo e a realidade do mundo como ele é. O meu desejo não é simplesmente vir aqui, falar alguma coisa e sair. O meu desejo mais profundo é que você perceba que Deus te ama de uma maneira tão tremenda e tão maravilhosa, que Ele está aqui agora, para tocar o seu coração, tocar a sua vida, transformá-la por completo e te chamar de filho. E essa história começa lá no início da Bíblia, lá no início. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta no livro de Atos, porque é onde a gente vai se prender mais. Mas a gente vai começar com essa história lá no início da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia diz assim: Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. E a Bíblia, ela não tenta assim, tentar argumentar para dizer, não, olha, Deus existe. Ela parte do pressuposto que Deus existe e Ele criou tudo o que há. O segundo versículo diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus começa então a dar forma. Ele cria o céu, Ele faz divisão entre a água, entre a terra. Ele cria e Ele começa a dar forma em tudo aquilo que existe. Ele começa a preencher o vazio que existe. E Ele cria os pássaros, os animais aquáticos, os animais terrestres. Ele vai criando os luminares. E aquilo que era sem forma e vazia, agora tem uma forma e não está mais vazio. É preenchido pela criação de Deus, pelo poder maravilhoso de Deus. E agora os homens também são criados. Homens e mulheres são criados. Em 6 dias Deus completa toda a criação. Ele olha para a criação e diz, ficou bom esse negócio. Eu sou o cara. Eu fiz algo muito bom, muito precioso, muito maravilhoso. No 7º dia Ele descansa e deixa separado também para descanso nosso. Mas aconteceu algo terrível. Aconteceu algo desastroso. Deus, em sua infinita bondade, Ele não queria ter robozinhos, pessoas que obedecessem a Ele de maneira automática ou de maneira obrigada. Ele queria que você exercesse o seu direito de decidir. Então Ele dá uma única restrição para o ser humano. Tem uma árvore que você não pode tocar, não pode comer. As demais você pode. Você tem liberdade para comer todas as outras, mas essa não. O homem, exercendo o seu direito, a sua liberdade de escolha, ele escolhe ouvir a Satanás. E enganado por Satanás, ele come do fruto que não deveria. E a partir desse momento, ali no capítulo 3 de Gênesis, o homem sofre com a ruptura, com a morte que o pecado causa na vida das pessoas. Ele sofre uma ruptura, uma divisão entre ele e o relacionamento que ele tem com o ecossistema. Agora do suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Agora a terra vai produzir cardos e abrolhos, ervas daninhas. E agora o homem começa a sofrer com o ecossistema, com a natureza que ele tem em volta. Visto que nós percebemos isso nos nossos dias, homens sofrendo porque a natureza é devastada, porque os animais começam a entrar em extinção devido à sede de sangue dos seres humanos, e a natureza começa a sofrer pela falta de amor que os homens e as mulheres têm pela natureza. Há uma divisão, há uma ruptura, isso é visível aos nossos olhos. Há uma ruptura também consigo mesmo. O homem foge de Deus, se esconde, e ele começa a procurar ali umas figueiras para costurar e tampar o seu próprio corpo, porque agora ele tem vergonha do seu corpo. Esse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, por consequência do pecado, agora ele se olha no espelho e não gosta mais do que vê. É um homem ansioso, é um homem com síndrome do pânico,
É um homem que olha para o espelho e quer mudar o nariz, quer mudar a boca, quer mudar todo o seu corpo, porque agora, por consequência do pecado, ele não vê mais a imagem de Deus no espelho. Ele vê a deteriorização do pecado, e a única coisa que tem chamado a atenção do homem é essa deteriorização do pecado. O homem rompe com o seu próximo. A mulher, que até o capítulo 2 era osso do seu osso, carne da sua carne, agora quando Deus pergunta para ele: o que você fez, Adão? Ele fala: foi a mulher que tu me deste, culpa é dela. Ele rompe com o seu próximo. E agora nós vemos as guerras, nós vemos os conflitos, nós vemos a falta de amor diariamente. Homens e mulheres rompendo relacionamentos, pai matando filho, filho matando pai, países entrando em guerra, porque o amor ao próximo foi deteriorado por consequência do pecado. E se não bastasse tudo isso, o pecado cria uma ruptura com Deus. O homem foge de Deus. Deus vem para ver o homem, para conversar com o homem, para ter relacionamento com o homem. E o homem foge de Deus. E nós olhamos para isso, hoje, nos nossos dias, e não conseguimos perceber a profundidade de quão grande é isso. O homem separado de Deus. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor diz que não tem jeito para o homem se ele não estiver em um relacionamento sincero com Deus. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. De maneira que, se não fosse pela graça do Senhor Jesus, se não fosse pelo amor de Deus, bastaria um destino ao homem: a condenação eterna. O homem é condenado à morte. A morte física, mas também a morte espiritual. O homem é condenado a não mais viver um relacionamento, a comer da árvore da vida e ter um relacionamento pleno, sem preocupações com Deus. Agora ele precisa se preocupar com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida, mas ele também precisa se preocupar com o seu relacionamento com Deus. Porque por mais que o homem quisesse agora voltar atrás, não era possível. Mas Deus, logo ali no capítulo 3, versículo 15, Ele dá uma pista de um plano que estava de antemão preparado, desde antes da fundação do mundo. E a pista é a seguinte: o castigo da cobra é picar o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher há de pisar a cabeça da cobra. Ele há de esmagar os planos de Satanás. E é justamente isso que a Bíblia continua explicando que acontece. Ali em Isaías capítulo 7, versículo 14, vai dizer que esse descendente que viria, seria alguém que nasceria de uma virgem. Ainda no capítulo 9, diz que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Em Malaquias capítulo 5, versículo 2, diz que ele nasceria em Belém. E juntando todas essas características, todos esses detalhes que os profetas relataram, nós chegamos à pessoa de Jesus. Com cada detalhe tão esclarecido no Antigo Testamento, nós chegamos no Novo Testamento e uma pessoa somente compreende tudo aquilo que foi falado anteriormente. E essa pessoa é Jesus. E esse Jesus, preocupado com o homem, com o bem-estar do ser humano, com o castigo que estaria por vir, com o distanciamento do homem de Deus, ele vem a essa terra. E ele começa a falar. E é aqui que eu queria que vocês deixassem de ouvir a mim e começassem a ouvir a voz do Espírito Santo, porque as palavras que eu passo a relatar agora são simplesmente as pregações daqueles que já vieram antes de mim, e guiados pelo Espírito Santo, eles falaram de forma objetiva, de forma simples, de maneira que você possa entender, de maneira que qualquer criança possa entender, mas que tão somente por meio de uma ação do Espírito Santo em sua vida, você vai abrir o seu coração e perceber o quão importante é esse significado em sua vida. E lá no capítulo 4, versículo 17 de Mateus, o Senhor Jesus começa a pregar o Evangelho, e a pregação dele é a seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
é necessário arrependimento, e é a primeira coisa que Jesus nos alerta. É chegado o reino dos céus, está às portas, as guerras, as pestes, os tremores de terra, estão todos às portas, e nós precisamos entender essa mensagem. Não, você não é um ser humano que já está pronto para ir para o céu, você não nasceu um ser humano que você vai, pelas suas boas obras, atingir o céu. Você não é um ser humano que você, por ser uma pessoa tão capacitada, tão inteligente, tão nobre, Deus vai olhar para você e falar: olha, eu preciso dessa pessoa aqui no céu. Não é isso. O Senhor deixa muito claramente que é necessário que você se arrependa. Até as suas obras de benfeitoria muitas vezes estão maculadas pelo pecado. E você faz as coisas pensando em obter algo em troca, e você realiza algo em benefício seu e não em benefício do outro, e nem muito menos pensando na vontade de Deus muitas vezes, e você vive uma vida onde o principal da sua vida é você. O pecado, ele nos atrai, ele nos envolve, e ele nos mostra muitas vezes algo que é uma mentira, que é: você tem que pensar em você mesmo, você tem que viver para você ser feliz, o importante é você. Mentira! O importante é você viver de maneira que agrade a Deus, para que a vontade de Deus seja feita por meio da sua vida. Enquanto você achar que você é o centro das coisas, você está sendo enganado por Satanás. Mais uma vez, o pecado está te acorrentando e você é escravo do seu pecado. Mais uma vez, você está em cadeias e precisa de liberdade. As pregações continuam, e se não bastasse Jesus dizer a esse respeito, o apóstolo João também vai dizer. Ele vai dizer que veio para o que era os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todo aquele que o recebeu, foi-lhes dado o poder de serem feitos seus filhos. Ele veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Eles se manteram de olhos fechados, coração fechado, eles não queriam perceber, eles não queriam ver a verdade diante deles, porque Jesus é isso, a verdade, o caminho, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por meio de Jesus Cristo. Não é não vai ao Pai, é não vem ao Pai, porque quando você chega em Jesus, você chegou ao Pai, porque Jesus diz que Ele e o Pai são um, e nós precisamos entender isso de maneira clara. Você não pode permitir essa noite que o pecado continue a cegar a sua vida e dizer a você: está tudo certo, continue vivendo como está, continua da maneira que está, que vai dar tudo certo no final, Deus vai passar um pano e as coisas vão dar tudo certo. Tome cuidado, porque a pregação de Jesus, a pregação de João é a mesma. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Talvez você olhe e diga: pastor, eu não tenho pecado. Que isso, pastor? Sou um cara bacana, sou um cara legal. Eu pago minhas contas em dias, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não ando contando mentiras. E a palavra do Senhor diz lá na primeira carta de João o seguinte: que se algum de nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus o mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. A palavra de Deus diz que se alguém transgredir em um só mandamento da lei, transgrediu todos. Eu nunca matei ninguém, mas eu menti. Todos estão transgredidos. Você é declarado pecador. E você é declarado pecador pelas suas obras e pelo pecado inicial de Adão. Em capítulo 5, versículo 12 de Romanos, vai dizer que por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Não se deixe enganar, o pecado é mau, ele é destruidor. Ele vem realmente para acabar com as nossas vidas. Do pecado não pode gerar absolutamente nada de bom, e nós não podemos acalentar essa ideia de que não tem problema eu viver no pecado, não tem problema eu continuar como estou. Não podemos acalentar isso em nossos corações. Isso é tentativa de Satanás, para que você continue escravo dele, para que você continue vivendo uma vida medíocre, uma vida pobre, uma vida infeliz. E a pregação de Jesus é: arrependei-vos. A pregação de João é: arrependei-vos. E a pregação de Paulo, no capítulo 10, versículo 9 a 13 de Romanos, vai dizer o seguinte: que se você crer, seu coração, confessar com a sua boca, Deus é fiel e justo para o transformar. A pregação é simples, ela é objetiva, ela é sincera, ela é honesta. É necessário você ter uma fé
em Jesus. É necessário você crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele. E nós chegamos então em Pedro, lá em Atos, onde eu pedi para você abrir a sua Bíblia. E eu vou ler a partir do versículo 22 até o 25. Antes de fazer a leitura, eu vou te contar o contexto do que está acontecendo. Sabe qual é o contexto aqui? Descida do Espírito Santo. A igreja está reunida. O Espírito Santo desce como que em línguas de fogo. Ele agora dá o dom para esses discípulos de Jesus. Esses discípulos de Jesus começam a falar, e aqueles de outras nações que ali estavam começam a entender o que está sendo dito. E o milagre é duplo, porque eles começam a falar de uma maneira diferente, e é dito aqui claramente, no versículo 13 do capítulo 2, que o pessoal até achou que eles estavam bêbados, mas também aquelas outras pessoas, quando o discurso de Pedro começa, agora Pedro falando somente, mesmo eles sendo de outras regiões, eles ouvem na sua língua. São dois milagres aqui acontecendo. E nesse contexto, onde Pedro está ali, dizendo o que aconteceu, no versículo 13 você vai perceber o seguinte: alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Talvez você está aqui essa noite, veio de visitante, veio passear, ou está na igreja porque seus pais te trouxeram, você não queria estar, mas seu pai te trouxe. Eu quero te dizer que filho de crente não é salvo, tá? Filho de crente é pecador. Filho de crente não é crente. Precisa conhecer Jesus. Precisa ir na célula, sim, das crianças. Precisa conhecer, ter um contato com a mensagem do Evangelho. Precisa conhecer a Jesus. Talvez você está aqui hoje e está assim, bobagem o que o pastor está falando aí, que isso? Não é para tudo isso também. Do jeito que ele está falando aí, parece até que eu vou para o inferno. Depende de você. Depende de você. Essas pessoas zombando. E o que Pedro diria, então, para pessoas que estavam zombando do Evangelho? Zombando daquilo que estava acontecendo ali. Pedro diria o seguinte, versículo 22. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro faz questão de deixar clara essa questão. E se não bastasse ele ter dito isso uma vez, ele repete isso. Como se Davi, o nosso patriarca Davi, e também profeta Davi, tivesse dizendo isso por meio da ação do Espírito Santo. E ali no versículo 32 ele repete justamente isso. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. O quadro aqui é desafiador, é o início do Evangelho. O Espírito Santo acabou de descer, a igreja está um pouco ainda perdida no que deve fazer, mas a primeira direção, a primeira mensagem que o Espírito Santo dá para Pedro é justamente essa: vocês, Jesus Cristo morreu por culpa de vocês. Por meio de homens maldosos, Jesus foi morto para pagar pelos seus pecados. Mas Deus o exaltou sobremaneira, Deus o ressuscitou, e é necessário que você conheça esse Jesus. E aqueles homens que até então diziam, eles estão bêbados, eles começam a olhar para essa mensagem simples, sincera, objetiva, que Pedro acabou de entregar a eles, e criam uma dúvida no coração deles. De maneira que no versículo 37 vai ser dito o seguinte: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? É interessante que muitas vezes nós nos achegamos ao templo interessados em algum benefício financeiro, para que Deus mude a minha vida financeira, para que Deus realize um milagre, para que Deus pague as minhas dívidas, os meus boletos. Nós nos achegamos ao templo buscando algum tipo de relacionamento. Eu quero encontrar um namorado, eu quero encontrar uma namorada. E ok, é um ótimo lugar para você encontrar tudo isso.
Mas se esse for o motivo principal seu de estar em um templo, de estar em uma igreja, de estar em comunhão com seus irmãos, eu quero te dizer que você está enganado. O objetivo de Deus não é esse para você. O objetivo que Deus tem para você é muito maior do que isso, é muito melhor. Você não pode nem imaginar, olhando para a realidade humana, sabe como que João foi conseguir descrever o chão do céu, o asfalto? Ele falou, o chão é de ouro, pedra preciosa. Ele olhou para tudo assim e falou, bom, como que eu vou comparar e dizer como é o céu? O chão é de ouro. Aquilo de mais valor que a gente tem aqui é asfalto lá. Tamanha grandiosidade do que tem guardado para aqueles que creem em Jesus. E esses homens, então, olharam para aquela mensagem e falaram, eu preciso mudar, o que eu tenho que fazer? Qual foi a última vez que diante de uma mensagem, diante da palavra do Senhor, você se perguntou, o que eu tenho que fazer? Eu preciso mudar, a minha vida está indo na contramão do que Deus está dizendo, como que eu vou mudar isso? Irmãos, não se assustem, isso é muito normal de acontecer em várias igrejas. Uma vez eu estava numa igreja, estava lá o pastor pregando, e a esposa de um rapaz cutucando ele para mostrar uma revista. E eu pensando ali comigo, vendo aquela cena e pensando, Satanás trabalhando para cegar o entendimento desse rapaz. No outro dia, estava numa igreja e está lá um adolescente tentando escrever na mão do outro, não deixava o outro em paz, o tempo todo ali. E eu pensando comigo, está ali, o cidadão tentando atrapalhar o outro de ouvir a mensagem, que o Espírito Santo quer falar com ele. Tem gente que fecha os olhos para aquilo que Deus quer fazer, e eu estou te convidando a prestar atenção. Qual foi a última vez que você ouviu o pastor pregar e falou, Deus, o que eu tenho que fazer agora? Eu ouvi a sua mensagem. Qual a postura que eu tenho que adotar? O que eu tenho que mudar na minha vida? Como que eu tenho que agir a partir disso que o Senhor está me dizendo? Qual é a vida que eu tenho que viver agora? Porque eu descobri que eu não posso continuar como eu estou. E muitas vezes nós entramos em templos, saímos de templos da mesma maneira que entramos. Nós não podemos aceitar isso como algo normal, nós não podemos de maneira alguma olhar para essa realidade e falar, está tudo certo, não está. Se o Espírito Santo não está incomodando o teu coração, é porque Satanás está cegando o seu entendimento. Quando você entra aqui, você entra para sair melhor do que entrou. Você entra para sair daqui junto com o Espírito Santo, na dependência de Deus, viver uma vida digna e santa para Deus. Não para sair reclamando da igreja. Aliás, se você quer uma igreja melhor, seja um crente melhor. Começa por você, sendo um bom crente. Sendo um servo de Deus. Se a palavra de Deus incomodar o seu coração, não tampe os seus ouvidos. Pelo contrário, se questione, o que a gente tem que fazer? E aí, diante da questão, diante da pergunta, se você está se perguntando isso, eu quero dizer que Pedro te responde essa pergunta. Versículo 38. Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, amém? O convite é simples, arrependa-se dos seus pecados, crê em Jesus Cristo. O pastor acabou de dizer, conversa com a pessoa que está responsável pelos batismos, vai ser batizado se você já crê. É hora de obedecer à vontade do Senhor na sua vida, é hora de se entregar à vontade do Senhor, é hora de se render à vontade de Jesus. E Pedro parecia um disco arranhado quando nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, porque agora em outro momento nós percebemos uma vivência diferente. Sabe qual que foi o fruto dessas pessoas reconhecerem que elas precisavam mudar? Versículo de número 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000. Cadê as 3.000 pessoas que nós precisamos pregar o evangelho aqui dentro? Deus quer usar você, que já é cristão, para trazer essas pessoas para cá, para ouvir o evangelho, para que a vida dela seja transformada, para que ela se renda a Jesus, para que o inferno seja saqueado, e o céu seja repleto de homens e mulheres que são adoradores de Jesus. Ele quer usar você. Sabe o que vai acontecer se você pregar o evangelho para uma família de 4 pessoas e essa família vir para a igreja? Ano que vem a gente não vai estar com 300 membros, a gente vai estar com 1.300 membros. Porque Deus usou você e Ele quer usar você para trazer as pessoas para cá. Eu tenho orado para Deus trazer 1.000 novos membros para essa igreja. Porque o plano de Deus é grande. O que Deus quer fazer nessa cidade é grande. Mas nós precisamos realmente trazer aqueles que não conhecem Jesus.
para experimentar o quão bom e maravilhoso é ter Jesus em sua vida. E a pregação de Pedro é clara, é direta, é objetiva. Mas agora, em outro momento, um momento diferente, no capítulo 3, nós vemos Pedro e João indo para o templo orar. E ali na porta tem um aleijado de nascença que está ali há cerca de 40 anos. E aquele homem pede uma oferta a Pedro e João, e eles dizem assim: olha, o que eu tenho eu vou te dar, levanta e anda. E levanta aquele homem, ele anda. E aquele milagre acontece para chancelar a mensagem que estava sendo pregada. E agora, sabe qual é a postura do povo diante desse milagre? É festa, é alegria, é exultação. E lá no versículo 8 do capítulo 3 diz assim: e de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. E sabe qual que é a postura das pessoas que estavam vendo aquilo? Elas começaram a louvar a Deus também. Versículo 11: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O momento é de festa, o momento é de alegria, o momento é de celebração. E às vezes você olha para mim assim e diz assim: mas pastor, você está falando um monte de coisa aí? Isso aí é para quem está com a vida ruim, desgraçada, está desempregado, com doença. Isso aí não é para mim não. Eu estou bem na fita, pastor. Estou feliz da vida. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Era um momento de festa, era um momento de alegria. Era um momento onde Pedro poderia ter falado do milagre, Pedro poderia ter falado da importância de se alegrar diante do Senhor, e é justamente importante. Mas sabe o que Pedro vai dizer? Qual é a mensagem escolhida por Pedro? Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Versículo 14: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Irmãos, eu tenho visto crente fazer festa por muita coisa. Filho passou na faculdade, faz festa. Comprei um carro novo, faz festa. Festa de 15 anos, festa de 18 anos. Tudo é motivo de festa. E alguns anos atrás, quando tinha uma festa, o pastor era convidado, ou o diácono, ou o próprio pai, chamava para si a responsabilidade, e parava a festa no meio, e dizia assim: pessoal, agora faz silêncio um pouquinho aqui, que agora eu vou falar do meu Deus, do motivo da gente se alegrar nessa festa. Mas de uns anos para cá, o pessoal tem feito festa por tanta coisa, mas não convida o autor da vida para essa festa. Não chama Jesus para se alegrar com ele, não chama Jesus para estar ali junto com eles. E quão maravilhoso é quando uma pessoa abre uma empresa e fala: pastor, vamos orar lá pelos meus negócios, pela minha empresa? Vamos chamar Jesus para esse negócio? Eu quero ter um sócio, eu quero ter Jesus de sócio. Eu quero ter uma família no altar de Deus. Eu quero que a minha filha, agora que ela fez 15 anos de idade, pastor, entenda que o mais precioso não é ficar mais velha, mas é ter Jesus do lado dela. Pastor, eu comprei um carro, vem aqui. Eu quero agradecer a Deus porque eu andava de a pé até ontem. E agora eu quero ser grato, eu quero demonstrar gratidão a Deus. Gente, a gente tem feito festa por tanta coisa. E na hora de agradecer a Deus, nas nossas festas, nós ficamos com vergonha. Deus não é tão importante assim. Eu tenho que comprar cervejinha, porque o meu cunhado, que não é crente, vai beber e vai sentir falta. Mas você não sente falta de chamar Deus para essa festa. Você tem que abrir os olhos. Você tem que confiar em Deus. E chamar Deus para os momentos de alegria. Se lembrar que Ele é Ele, por conta dEle, e é por Ele que tudo isso existe. Nós não podemos, e é exatamente isso que Pedro faz. Vocês estão alegres, estão de bem com a vida? A coisa está indo bem, de bem a melhor para o seu lado? Vocês. O autor da vida foi morto por vocês.
É necessário que vocês creiam nele. É necessário que vocês creiam de verdade nele e se entreguem a ele, entreguem as suas vidas a ele. Mas se não bastassem isso, esses homens começaram a atrair alguns perseguidores, porque a mensagem que eles diziam era uma mensagem diferente, chancelada pelo milagre realizado. Aqueles homens, fariseus daquela época, escribas daquela época, que até então acreditavam que alguém que nasceu aleijado, teria que morrer aleijado, e que aquilo era culpa, porque ele pecou no ventre da sua mãe, ou alguém da sua família pecou, isso vai estar lá no capítulo 9 de João, era como eles acreditavam nisso. Agora eles tinham que reconhecer que um homem foi usado pelo Espírito Santo para revogar aquilo que eles conheciam como uma maldição divina. Eles não podiam olhar para aquilo de uma maneira qualquer. Só que eles não queriam que fosse divulgado o Jesus como aquele que venceu a morte, aquele que é o autor da vida. Eles não queriam isso, porque eles ainda se mantinham de olhos fechados para o fato de que Jesus é aquele que nos dá a vida. E de olhos fechados eles chamam aqueles homens, aqueles discípulos de Jesus, para prestarem contas diante do Sinédrio. E ali no capítulo 4, versículo 8, sabe qual que é a mensagem de Pedro diante de uma perseguição? Talvez você está aqui hoje falando, pastor, quer saber? Crente tem que morrer mesmo, eu não gosto de crente. É o que a gente ouve, é o que a gente vê nas televisões, é o que está acontecendo nesse momento, gente. Na China está proibido até culto online. No Brasil, de forma muito sutil, muitos templos foram fechados e não vão reabrir. Porque foi fechado e Satanás enganou muita gente. Porque a perseguição está aí justamente para isso, para calar a voz daqueles que creem em Jesus e fazer com que as outras pessoas achem normal a igreja que em todo tempo, em todas as dificuldades da vida, em todo tipo de peste, todo tipo de doença, se manteve aberta para acolher e cuidar, agora é obrigada a se fechar e as pessoas têm que fechar mesmo. Mentira de Satanás. Isso não é de hoje, isso já vem desde lá. A perseguição vem desde lá. As pessoas querendo fechar os templos, fechar as portas, perseguir, matar as pessoas que creem em Jesus. Isso vem de lá. E diante de pessoas, e se você é um desses e está aqui essa noite, pela graça e a misericórdia de Deus, Pedro só tem uma coisa para te dizer. Versículo 8 do capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O que você pode dizer para algum perseguidor? E se você é um perseguidor, o que você precisa ouvir? Você precisa entender que Jesus Cristo, o autor da vida, morreu naquela cruz para pagar pelos seus pecados. É necessário que você se arrependa dos seus pecados e se renda a Ele, para que você possa ter vida, e não há outro meio. Não tem outro jeito. E se não bastasse uma perseguição, veio mais uma. E aqueles homens foram presos. No versículo 19 do capítulo 4, eles estavam presos e Deus envia um anjo para libertá-los. E sabe o que o anjo disse? Corram e fechem as portas. O anjo disse o seguinte: mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo todo a mensagem desta vida. A mensagem desta vida é essa, meus irmãos, que Jesus Cristo foi morto por conta dos nossos pecados, e nós temos sim que olhar para a nossa vida em atitude de contrição, humilhação, pedir perdão pelos nossos pecados e se render a Jesus. Aqueles homens não estavam satisfeitos e prenderam eles novamente. Falaram: eles estão lá? Como assim? O que aconteceu para eles estarem? Eles não deveriam estar lá de novo. Tragam eles aqui de novo. E o povo do Sinédrio trouxe.
E diante de mais perseguição, versículo 29 do capítulo 5, Pedro tem uma resposta a dar a esses homens. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tem muito homem mandando fechar a igreja, tem muito homem falando que Deus não é importante, tem muito homem dizendo que, olha, dá para viver uma vida sem ter relacionamento de comunidade, dá para viver uma vida longe de Deus. Mas Pedro, ele tinha isso claro na mente dele: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E no versículo 30 ele faz uma mensagem. E qual que é a mensagem? O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Pedro, traz uma mensagem nova. Pedro, traz algo para alegrar a galera. Pedro, faz alguma coisa diferente. Dá uma cambalhota aí, Pedro. A mensagem é a mesma que tem sido pregada nessa igreja durante anos e anos. A mensagem não mudou, não importa quem você seja. Você pode estar bem de vida, você pode estar mal de vida, você pode ser um perseguidor da igreja, você pode ser um ateu, confesso, você pode ser quem for. A mensagem que eu tenho para você hoje é: Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelo teu pecado. E é necessário que você creia nele, para que você possa desfrutar da vida eterna, e não há outro meio a não ser Jesus. Talvez você pense: mas eu sou bonzinho, eu vou realizar obras, agora que eu sei que eu estou condenado, eu vou realizar um monte de obra. Não é possível. Capítulo 2, versículo 8 da carta aos Efésios, Paulo vai dizer: olha, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem outro jeito, não dá pelas obras. Esse caminho não leva a Deus. Esse caminho é um caminho de sofrimento e dor. O caminho que Jesus pediu para nós andarmos é um caminho estreito, não é um caminho largo. É um caminho estreito, um caminho simples, direto, objetivo. É um caminho que você trilha dentro da vontade de Deus. E mais vale obedecer a Deus do que ouvir os homens, do que dar ouvidos aos homens. Meus irmãos, eu quero finalizar trazendo aquilo que é a pregação do apóstolo Paulo também. Nós escutamos a pregação de Jesus, a pregação de João, a pregação de Pedro. Vamos olhar a pregação de Paulo, lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 21. « 5, 14 a 21 diz assim. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Não deixa para amanhã. Você não sabe se amanhã vai chegar. Se reconcilia com Deus hoje. Pede perdão hoje. Nós não sabemos se chegaremos. Conversando com o irmão Evandro, ele disse que um amigo dele estava se preparando para depositar determinado valor para os seus netinhos. Ele não chegou no final daquela semana. Ele tinha planos para o futuro, mas não conseguiu chegar lá. Nós não sabemos quando vai ser a nossa hora. O que nós temos é o agora. O que nós podemos fazer é nos reconciliarmos com Deus hoje, agora. De forma alguma podemos protelar isso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Não tem outro meio, irmãos. Não tem outro Deus a recorrer, não tem outra entidade a recorrer. É mentira que todos os caminhos levam a Deus, só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. E se você está aqui essa noite, é porque Jesus quer tratar com você algo muito sério. Se você está aqui essa noite, é porque o Espírito Santo te colocou aqui para te dizer que você pode ter uma vida nova, uma vida diferente. Você pode ser uma nova criatura, alguém que vive para a glória de Jesus, para engrandecer o nome de Cristo, para fazer com que outros homens e mulheres tenham uma vida nova, uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida onde a esperança e a expectativa deles será o céu, e não simplesmente uma vida de vazio existencial, onde, preocupado com as ansiedades desse mundo, ele sente vontade de se matar e destruir o seu próximo. O Senhor Deus quer tratar com você essa noite. O Senhor Deus quer mudar a sua vida essa noite. Para isso você precisa tomar uma decisão. Você quer tomar uma decisão que agrada a Deus esse ano? Você precisa tomar uma decisão. E a decisão é entregar a sua vida a Jesus. E de forma alguma eu quero que você se sinta envergonhado. Se o Espírito Santo falou com você essa noite, quero que você tenha coragem, a destreza de sair do seu lugar e vir aqui à frente para que nós possamos orar para você. Sair do seu lugar e vir aqui à frente é um sinal simples e objetivo, dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus aqui essa noite. Há um segundo desafio que eu quero fazer para você. Talvez você não seja batizado, mas o Espírito Santo hoje falou no seu coração: olha, você precisa viver de acordo com o que eu peço para você, e não de acordo com o que você acha. Se você não é batizado também, o Espírito Santo diz: é a hora, é hoje, é agora. Quero te convidar também a ficar de pé, sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que esta igreja possa em oração dizer para você: você não está sozinho, nós estamos com você. Nós queremos te abençoar, nós queremos te amar, nós queremos cuidar de você, nós queremos estar ao seu lado em cada passo da sua vida cristã. Se o Espírito Santo falou com você essa noite, o convite está feito. Você é convidado a sair do seu lugar, a se colocar aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Porque a pregação é essa, a pregação é justamente essa. Jesus Cristo, a quem vocês mataram, Ele pagou o preço pelos seus pecados, mas Ele não se manteve morto. Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por meio da fé em Jesus, você pode ter a vida eterna. Nós vamos orar ao Senhor neste momento.